Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Direito Constitucional. Neste vídeo vou tentar cobrir quase toda a teoria constitucional. Vai faltar alguma parte quanto a normas programáticas e assim, mas isso vem facilmente nos resumos, não há muito que possa explicar, é decorarem as definições e perceberem como é que encaixam. Neste caso, eu acho que há muita confusão entre as classificações e as distinções que há para a Constituição, e fiz uma lista para ilustrar o quão caótico pode ser. A Constituição pode ser escrita, mista, não escrita, material, formal, instrumental, nuclear, complementar, além de rígida, semi-rígida, flexível e elástica. Pode ser normativa, nominal ou semântica, mas ainda também utilitária ou ideológica ou programática, estatutária ou programática. Portanto, é bastante confuso. Mais ainda, as normas por relação à Constituição podem ser constitucionais, podem ser formalmente constitucionais, materialmente inconstitucionais, podem ser conforme a Constituição ou podem ser inconstitucionais. Confuso. Mais ainda, se forem inconstitucionais, essa inconstitucionalidade pode ser originária ou superveniente, direta ou indireta. Há quem ainda diga que pode ser pretérito ou presente. Material, formal, orgânica, circunstancial, há tanta coisa. E depois vamos falar também do poder constituinte, que pode ser originário, derivado, alguns dizem que é original, autónomo e omnipotente, há quem diga que não é omnipotente, eu concordo com quem diz isso. Pronto, depois também pode ser formal ou material e enfrenta certos limites. Depois enfrenta de limites diferentes se for originário ou derivado. Portanto, vamos ver isto tudo neste vídeo. Em primeiro lugar, vamos analisar a distinção entre Constituição material, formal e instrumental. A Constituição material é a ideia de direito que um determinado povo, que um determinado grupo de indivíduos unidos, pronto, por vários critérios históricos, linguísticos, culturais, etc., decidem que querem para o seu Estado. Ou seja, o conjunto de princípios e regras que querem que os governem. Depois, a Constituição formal é então a Constituição material trazida para um panorama escrito, para um panorama mais público, mais analisável, mais palpável de alguma forma. E tem que ser criada, para ser uma Constituição formal, tem que ser criada intencionalmente, por um órgão legítimo e com o intuito de ser criada para ser uma Constituição, ou seja, para que estas normas que estão aqui expostas, para que estas regras estejam no topo da pirâmide hierárquica das normas jurídicas desse Estado. Pronto. E depois, então, com essa existência mais definida, podem surgir algumas coisas. Por exemplo, na Constituição formal, cabe tudo o que nós temos como Constituição, mas podemos dividir em Constituição nuclear e em Constituição complementar. Na nuclear, temos o papel da Constituição, temos os vários artigos que vocês conseguem ver quando abrem a vossa Constituição e analisar. Mas a Constituição complementar tem também outras normas e princípios que a Constituição recebe material ou formalmente. No caso português, nós recebemos formalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e isto está no artigo 16, número 2 da nossa Constituição, e segundo alguma doutrina mais europeísta, à qual eu adiro, também os tratados e normas das instituições europeias são recebidos na Constituição e, portanto, têm uma certa força constitucional, desde que respeitem os princípios do Estado de Direito Democrático. E já que o direito da União Europeia se arroga superior ao interno, e isto lê-se no artigo onde diz, nos termos definidos pelo direito da União, novamente o oitavo número 4, pronto, diz que se o direito da União disser eu sou superior, então é superior, porque a nossa Constituição diz que é nos termos que ele definir. E para isto podemos ver o acórdão Costa-Enel no Tribunal de Justiça da União Europeia, pronto, e também podemos ver então noutros acórdãos que acabam por afirmar a superioridade do direito da União Europeia face à Constituição de cada país. E materialmente também recebemos as leis ressalvadas no 292, como disse no vídeo anterior, porque elas desrespeitam a própria Constituição, mas a Constituição dá-lhes um bocado de força para que elas consigam continuar a existir apesar de desrespeitarem. Já a Constituição instrumental é apenas o conjunto de textos que dão corpo à Constituição. Ou seja, no nosso caso, é a própria Constituição da República Portuguesa que pode ser comprada e adquirida e vista em várias formas. Mas, por exemplo, no caso do Reino Unido, a Constituição Instrumental, apesar de eles não terem uma Constituição formal, a Constituição Instrumental seria um conjunto dos vários textos que eles têm, a Bill of Rights, a Petition of Rights, Magna Carta, Estatutos do Parlamento, Estatutos de Westminster e não sei o quê. Portanto, tem esses vários conjuntos e também as leis consuetudinárias que eles têm como constitucionais. Portanto, é todo esse conjunto de textos. Eventualmente outros países, por exemplo, os Estados Unidos, têm a própria Constituição, mas depois têm as emendas. Portanto, tudo isso é Constituição instrumental, apesar de a material ser então a ideia e a formal ser o formato que engloba as normas, serem as próprias normas, o formato que engloba as normas e ser as recepções também. Há outra distinção que se faz e tem a ver com a vigência da própria Constituição, quanto ao respeito pela Constituição e quanto ao
quanto à classificação de quanto ela é cumprida. E nesse aspecto a Constituição pode ser normativa, nominal ou semântica. Normativa, se estiver tudo bem. De facto, há uma Constituição, há um conjunto de regras de superioridade hierárquica e estão a ser respeitadas, as outras leis respeitam-nas, as pessoas respeitam. Se há algo que o Estado tem que fazer para garantir o Estado, está a fazê-lo, e portanto está tudo bem. Nominal é quando de facto existe uma Constituição, existe um desejo de a respeitar, mas por exemplo há certas coisas programáticas ou certos direitos que têm que ser garantidos de certa forma e ainda não conseguiram fazê-lo, porque não há dinheiro, ou porque algumas pessoas não estão a respeitar, ou porque ainda há instabilidade. Portanto, a Constituição é nominal. Ela é uma Constituição em nome, mas não tem uma vigência ativa. E por fim, temos uma Constituição semântica que é um bocado diferente da nominal, porque não só as coisas não funcionam e não conseguem ser cumpridas, como o poder político não o deseja cumprir. Ou seja, isto é normalmente o caso de ditaduras ou de regimes autoritários, em que a Constituição está lá, é muito bonita, mas os ditadores fazem o que querem, se for preciso mudam-na, se for preciso ignoram-na, e portanto não importa muito o que é que vai acontecendo. Mais uma classificação pode ser quanto à rigidez da Constituição. E vamos separar já a rigidez e a elasticidade. A elasticidade falarei daqui a um bocadinho. Pronto. Em primeiro lugar, a Constituição pode ser rígida se tem em si prevista um mecanismo ou um procedimento diferente para a rever daquele procedimento, que é o procedimento para fazer leis ordinárias. Ou seja, se eu para fazer uma lei sobre o que é que há no bufete da escola, ok? Se eu para fazer essa lei preciso de um certo procedimento e através desse mesmo procedimento posso alterar a Constituição, então a Constituição não é rígida, a Constituição é flexível, porque é fácil mudá-la, ok? Flexível. Tem essa flexibilidade. Se for preciso de um processo diferente, ou seja, eu tento fazer o mesmo processo e simplesmente não me deixa, imagina, no caso português fizemos uma maioria de 2/3, além de que são os deputados em iniciativa para começar, vamos ver esses limites mais à frente. Portanto, é mais complicado. Então, a Constituição portuguesa poderia dizer-se rígida, mas vamos ver mais à frente que há quem diga que é hiperrígida. O que é hiperrígida? Uma Constituição hiperrígida é uma Constituição que, além de prever esse procedimento diferente e mais complicado para alterar a Constituição, para rever a Constituição, ainda tem cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. O que é que isto significa? Nós temos no 288 limites materiais de revisão e, supostamente, nem em caso de revisão constitucional podemos alterar aquilo que está protegido por eles. Portanto, a forma de Estado da República, a separação da Igreja do Estado, há coisas que nós não podemos mesmo mudar. E, portanto, é mesmo hiperrígida, mesmo com esse processo diferente, não é possível fazê-lo. Depois temos aqui o caso de que Jorge Miranda distingue limites de primeiro grau e limites de segundo grau, limites expressos e limites que poderiam ser implícitos, e portanto algumas dessas coisas poderiam ser alteradas, poderiam ser modificadas através de um duplo processo de revisão, em que em primeiro lugar iríamos rever o 288, iríamos tirar de lá, por exemplo, a linha F, e depois, na revisão seguinte, ou 5 anos depois, ou um ano depois, quando fosse preciso, se a Assembleia conseguisse então a maioria de 4/5 para ter esses poderes, e aí sim já podiam alterar ou legislar ou remover aquilo que estava protegido pela dita linha F. Agora, depende então de que limites é que vocês consideram que são de primeiro grau ou de segundo grau. Recomendo que estudem Jorge Miranda. Eu não consegui encontrar muita bibliografia nisso, mas vou tentar depois deixar aqui um print que explica melhor essa parte. E pronto, depois temos por fim a Constituição flexível, que é a Constituição... Não, desculpem, a Constituição semi-rígida, que é uma mistura entre a rígida e a flexível, ou seja, é possível alterar algumas normas da Constituição através do mesmo processo que se usa para alterar leis ordinárias, mas há algumas normas só podem ser alteradas, algumas partes da Constituição só podem ser alteradas através de um procedimento específico. Pronto, é uma mistura da rígida e da flexível. Quanto à parte da elasticidade, está um bocado relacionada com isto, o nome até é parecido, mas importa não confundir. Mas o que é elasticidade então? A Constituição, quanto à elasticidade, pode ser elástica ou não elástica. Ou, se quiserem um termo intermédio, mais ou menos elástica. Não usem isso no texto, ok? Mas, basicamente, a elasticidade da Constituição depende dos princípios que ela usa, da quantidade de princípios, da quantidade de cláusulas indeterminadas, conceitos indeterminados. Técnicas basicamente de ius aequum, direito equitativo, que é basicamente para que, ao longo do tempo, possam haver várias interpretações da Constituição que vão evoluindo à medida que a sociedade também vai evoluindo, aquilo que as pessoas desejam da Constituição e desejam do direito vai evoluindo, e portanto não é necessário haver revisões constitucionais. Isto tem um grande exemplo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um procedimento especial para rever a Constituição, portanto, rígida, uma Constituição rígida, mas, ao mesmo tempo, também se diz que é uma Constituição elástica, quem diz isto é Jorge Miranda, já agora. Ele diz que é uma Constituição rígida, mas elástica. Porquê? Porque ao longo do tempo os vários tribunais, porque eles têm uma fiscalização difusa da constitucionalidade, veremos melhor o que isso é no vídeo da fiscalização, mas eles têm essa fiscalização difusa e, portanto,
basicamente os vários tribunais vão interpretando a Constituição ao longo do tempo. Se houver divergências, o Supremo Tribunal acaba por afirmar então qual é o verdadeiro significado da Constituição naquela altura, naquelas circunstâncias. Mas basicamente então, por haver essa interpretação, a Constituição vai ela própria evoluindo em sentido, apesar das normas que estão lá escritas, do texto que está lá escrito, não se alterar. Daí vem o termo elástico. As Constituições que tenham menos princípios, que sejam mais estatutários, tenham mais normas a dizer faz isto, é assim, em vez de cláusulas abertas, o que vai acontecer é que, se quisermos mudar essa Constituição, não basta interpretar de forma diferente, não basta o Tribunal Constitucional dar uma interpretação diferente, é mesmo necessário alterar a Constituição. Depois vão ver cá partes que eu avanço mais rapidamente como esta, porque não são assim tão importantes, mas a Constituição pode ser utilitária ou ideológica ou pragmática, não confundir ideológica ou pragmática com programática, e vamos ver mais à frente, mas a Constituição utilitária é mais famosa, é mais típica de Estados liberais no sentido do século XIX, século XX, em que só se preocupam apenas com não intervir, com o liberalismo económico e político, e portanto só se preocupam em garantir os DLGs, enquanto que os 10 que não importam para eles. Nas constituições ideológico-pragmáticas, é uma característica, são características e típicas dos Estados sociais, porque já se preocupam com objetivos de sociedade, já se preocupam com direitos económicos, sociais e culturais que querem que as pessoas tenham, e portanto com poder garanti-los e com prever os meios para tal, como por exemplo um sistema fiscal progressivo, equitativo, etc. Agora sim, a Constituição pode ser estatutária ou programática. Na primeira, na estatutária, os objetivos que essa sociedade tem são previstos e também são previstos os meios para os poder atingir, para o poder político poder pensar, planear e realizá-los. Enquanto que na segunda, na programática, como vem de programa, os objetivos, os planos, os meios, as instruções, as datas em que é para fazer já estão expostas na Constituição. Podem pensar na União Soviética, nos planos quinquenais, por exemplo, e o poder político apenas está lá para os poder concretizar, fazer as leis que permitem concretizar esses planos de acordo com as circunstâncias da altura. E pode parecer muito complexo, mas tirem notas, o pior já passou, as classificações e distinções da Constituição já passaram. Vamos agora ver um bocado das normas. As normas, em relação à Constituição, podem ser constitucionais, se forem as próprias normas da Constituição, porque são as únicas leis constitucionais. Podem ser formalmente constitucionais e materialmente ao mesmo tempo inconstitucionais, ou seja, se a Constituição as recebe ou as tem formalmente, mas se materialmente, ou seja, se face à ideia e aos princípios dessa Constituição, não é constitucional. Como, por exemplo, as leis do artigo 292. O artigo 292 faz então com que existam normas formalmente constitucionais, materialmente inconstitucionais. E, portanto, também podem ser conforme a Constituição, ou seja, normas que não são da Constituição, não são constitucionais, não são leis constitucionais, mas que uma lei qualquer que simplesmente respeita a Constituição, não vai contra o que ela diz, ou até faz cumpri-la, e portanto é uma norma conforme a Constituição. E por fim temos as normas inconstitucionais, que não são protegidas de nenhum modo pela Constituição e que simplesmente desrespeitam os seus preceitos, ou seja, normas, regras, princípios, qualquer coisa que a Constituição diga e que uma lei desrespeite, essa lei é inconstitucional. Quanto à inconstitucionalidade e às formas de classificar a inconstitucionalidade que eu referi, temos a originária e temos a superveniente. A originária é quando uma lei nasce, é criada, é aprovada, é promulgada e referendada, pronto, segundo o processo legislativo que vamos ver também no outro vídeo, pronto, e mal ela ganha então existência jurídica, ela já é inconstitucional, ela já desrespeita a Constituição de alguma forma. Por outro lado, se for superveniente, é quando a lei é criada, promulgada, etc. E nesse momento não é inconstitucional, nunca digam que uma lei é constitucional se não for a própria Constituição, ou se não tiver esse tipo de força, mas basicamente ela é conforme à Constituição, mas mais tarde a Constituição é revista e essa lei, por acaso, passa a desrespeitar um dos novos princípios, uma das novas normas que foi lá colocada, e portanto agora é supervenientemente inconstitucional. Ou, pronto, inconstitucional por superveniência. E depois temos também a indireta e direta. Inconstitucionalidade direta é se uma lei violar diretamente a Constituição, um certo princípio da Constituição, uma certa norma da Constituição, ou indireta, temos, por exemplo, se violar uma relação entre leis que a Constituição estabeleceu. Por exemplo, se violarmos uma lei, se o Governo, por exemplo, ao legislar, violar uma lei de valor reforçado, por exemplo, uma lei de autorização legislativa, veremos mais à frente com mais detalhe, mas essas leis
estabelecem o objeto, o sentido, o alcance da autorização e depois o Governo tem que legislar nessa matéria, ou pode legislar nessa matéria, mas tem que respeitar aqueles comandos. Se o Governo não o fizer, então está a desrespeitar não só essa lei da autorização, mas também a Constituição, porque a Constituição diz-lhe esta é superior. E, portanto, está indiretamente a violá-la. E isto podem ler no artigo 112, número 2, assim na parte final. E pronto, depois temos também inconstitucionalidades materiais. As materiais são quando, lá está, violamos um princípio substantivo, quando a lei nos diz, por exemplo, todos têm direito à educação, mas nós dizemos, ok, agora estás proibido de ter matemática, não sei. Portanto, mas violam assim algo substantivo da Constituição, enquanto que podemos ter inconstitucionalidades orgânico-formais, por exemplo, se o Governo legislar em alguma coisa que está na competência relativa da Assembleia da República e não tiver autorização, ou se for da reserva absoluta da Assembleia da República, no qual nunca poderia ter autorização. Mais ainda, há coisas que só podem ser feitas por lei, e portanto, lá está, essas do 165, do 164 só podem ser mesmo feitas por lei, sempre. Se o Governo fizer um decreto-lei sobre esse assunto, obviamente a forma também já não está bem. Pronto, será orgânica quando o órgão não estiver a ser respeitado, será formal quando o órgão não estiver a ser respeitado. Por exemplo, imaginem algo que tem que ser feito por lei e a Assembleia da República faz por uma resolução. Formalmente, inconstitucional, apesar da Assembleia da República ser o órgão competente para passar aquela lei, por exemplo. Mais ainda, temos então a circunstancial, pode ser, por exemplo, rever a Constituição durante o estado de emergência, pelo 289, e isso não é constitucional, porque diz que só pode ser revista fora desses estados, e portanto também estamos a violar a Constituição por aí. Pronto, depois em vídeo próprio teremos a fiscalização mais propriamente dita de como é que o Estado, como é que o Tribunal Constitucional, e depois o Estado no geral pode reagir perante inconstitucionalidades. Agora passando ao poder constituinte. O poder constituinte, segundo o Sieyès, um francês qualquer importante, ok? Não sei pronunciar direito. O poder constituinte é original, ou seja, tem origem em si próprio, não é nada que o faz nascer. Pronto, é vontade soberana do povo, blá blá blá, mas não há nada que lhe diga, olha, agora tu existes. Depois é autónomo, ou seja, funciona por si próprio e não precisa que ninguém o execute. E agora uma parte que está errada, que foi contestada, é omnipotente. Não é omnipotente porque enfrenta limites, que já veremos. Mas primeiro vamos ver o que é que o poder constituinte pode ser, como é que o poder constituinte pode ser distinguido entre si. Temos o originário e o derivado, consoante seja a primeira vez que ele é evocado, ou seja, um Estado acabou de se formar, por exemplo, ou então está a haver uma nova Constituição porque há uma nova ideia de direito nessa sociedade. Pronto, então aí é originário. Mas pode ser derivado, por exemplo, se for uma revisão constitucional. Está a ser o poder constituinte na mesma, é um poder de se autodotar de Constituição ou de alterar a Constituição com que se autodotou, mas se for uma revisão já é derivado, porque a nossa Constituição prevê a revisão, ou seja, esta revisão opera em obediência conforme o poder constituinte originário. Depois, pronto, formal ou material, podemos ter um poder constituinte que é material, ou seja, essa ideia de direito, essa soberania que se quer impor, mas formalmente só quando existe uma Assembleia Constituinte ou várias outras opções de criar uma nova Constituição, veremos à frente os atos constituintes, e podemos ter então uma Constituição, um poder constituinte material ou formal, mas de qualquer forma ele vai enfrentar limites. Que limites são estes? São diferentes para o poder originário e para o poder derivado. O poder constituinte derivado, enfrenta ainda mais limites. O poder constituinte originário tem limites transcendentes, que são aqueles que vêm do direito natural, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Tem limites imanentes, que são quanto à soberania e à forma, ou seja, um Estado que tenha poder constituinte não pode dizer eu já não quero ser soberano, ele não pode fazer isso só por si, pelo menos deixaria de ser um Estado soberano, e também quanto à forma de Estado, ou seja, um Estado que se diga eu quero ser um Estado unitário, mas que depois se começa a ter normas constitucionais que seriam característicos de uma confederação, claramente algo ali não está a bater certo, um dos princípios não está a ser respeitado pelo outro, e portanto aquele que é menos vasto, aquele que é menos importante, neste caso da confederação, seria inconstitucional, mesmo neste poder constituinte.
E depois temos os limites heterónomos, que são limites da ordem internacional, da comunidade internacional, limites de ius cogens, de direito perentório, lá está. Ou então, por exemplo, se for um Estado federado, ou seja, um Estado que não é soberano, que faz parte de um Estado federal, e esse Estado também tem uma Constituição, por exemplo, os Estados Unidos, vamos imaginar Washington tem a sua própria Constituição, mas essa Constituição tem algum preceito que viola a Constituição do Estado Federal, a Constituição dos Estados Unidos da América. Ora, aí também existe então um limite heterónomo para esse poder constituinte. Mesmo que ele fosse originário, mesmo que fosse a primeira vez de Washington a fazer a sua Constituição, não poderia violar a Constituição dos Estados Unidos da América. Já o poder constituinte derivado tem alguns obstáculos extra, ou seja, todos os que eu disse anteriormente ainda se aplicam, mas também tem os limites formais, que podem ver, por exemplo, no 285, 286 e 287, tem os limites orgânicos, 284, temporais também um bocado no 284, e vamos não confundir com os circunstanciais, que são dos 289, e temos os materiais, que são do 278, como já disse, e podem ser expressos. Aliás, a maior parte no 278 são todos expressos, mas ainda há quem diga que podem ser implícitos, ou seja, outros limites da Constituição que são tão importantes para ela, que mesmo não estando no 288, continuam a existir, ou mesmo que não estivessem no 288, continuariam a existir. E quando Jorge Miranda divide em primeiro e segundo grau, é exatamente esses implícitos que ele diz que mesmo que removam do 288 por duplo processo de revisão, então mesmo assim eles vão continuar a existir porque são tão inerentes à Constituição que ali é só uma forma de os tornar mais públicos e mais notáveis. Pronto, mas e depois temos então os circunstanciais. Quanto ao estado de emergência no 279, não podemos ter uma revisão constitucional nessas circunstâncias também. Falando de revisão constitucional, temos também as vicissitudes constitucionais. A vicissitude é tudo que altere minimamente uma Constituição ou algo. São basicamente coisas que acontecem. E as vicissitudes constitucionais podem ser expressas ou tácitas, ou seja, expressas se acontecem mesmo efetivamente, nós vemos que elas acontecem, é público que acontecem, seguem um processo, ou tácitas se for simplesmente através de atuações do costume dos órgãos constitucionais. Temos, por exemplo, que podem ser totais ou parciais, podemos destruir completamente a Constituição e fazer uma nova, ou podemos revê-la, que é só parcial, por exemplo. Podem ter alcance geral e abstrato, ou podem ter interesse individual e específico sobre as várias normas. Por exemplo, as micro-revisões são normalmente individuais e específicas. Vamos alterar este aspecto aqui para podermos aderir ao Tribunal Penal Internacional, por exemplo. Podem ser evolutivas ou de ruptura, ou seja, a Constituição continua a ser a mesma, nós continuamos a ter a mesma ideia de direito, vamos só dar aqui uns updates, ou podem ser de ruptura, ou seja, nós já não concordamos com isto, nós queremos mudar isto, nós queremos que isto seja diferente. Podem ter efeitos definitivos, ou seja, nós vamos alterar isto para sempre ou até à próxima revisão, ou então podem ser temporários. Por exemplo, a suspensão dos direitos, liberdades e garantias no artigo 19 é temporário, ou seja, a Constituição está a ser alterada, está a ser de certa forma suspensa, mas é só durante 2 semanas, enquanto durar esse estado de emergência. E reparem que mesmo que seja prolongado, é a cada vez que está a ser suspenso. Vou deixar aqui, para poderem tirar print, isto é um bocado a classificar as várias que podem existir e com esses caminhos bonitos que a professora Luísa Neto nos deu também em aula. Portanto, espero que isso vos dê jeito. E pronto, agora vamos falar então dos atos constituintes. Que tipos de atos constituintes é que há? Temos os atos constituintes unilaterais singulares. Isto aqui é muito pela própria palavra, vocês vão ter que ver o que é que significa. Unilaterais singulares significa que há um único ato e um único titular no poder. E portanto temos, por exemplo, a Assembleia Constituinte de 66 e a Assembleia Constituinte de 82 também, quando foi a primeira Constituição escrita portuguesa. Faz-se uma Assembleia, é apenas um órgão e de uma só vez, num único ato, estamos a tornar essa Constituição existente. E também temos por outorga a Carta Constitucional de 1824, novamente apenas um único ato, ele outorgou, e apenas um titular de poder, neste caso do monarca. Depois temos atos constituintes unilaterais plurais, em que já há um titular, mas há 2 instâncias, ou seja, é feito não só de uma vez, mas uma vez sujeita a outra vez para confirmar, por exemplo. E temos a promulgação pela autoridade revolucionária da Constituição de 33, que não chegou só por si, depois ainda foi preciso haver um plebiscito. Aqui diz que há um titular, porque de certa forma entende-se que a autoridade revolucionária representava o povo. Eu não sei se pessoalmente concordo muito com isso, mas pelo que eu consegui ler, é isto que significa. E pronto, a Constituição de 33 depois foi aprovada em plebiscito pelo povo. Temos os atos constituintes bilaterais ou plurilaterais.
consoante existem dois ou mais do que dois titulares. Portanto, temos a aprovação por Assembleia e sanção do monarca a seguir. Na Constituição de 1838 há aqui dois momentos e também há dois titulares. Mas noutros estados podem haver então mais titulares e mais momentos. E pronto, quanto aos atos constituintes, é importante que vejam qual é que foi em cada altura da história da Constituição Portuguesa, porque já saíram perguntas em exame assim, mas tirando isso não tem muito mais alcance a nível do que vos pode ser perguntado. Por este vídeo é tudo, eu estou cansado da voz. Se repararem, este vídeo e o vídeo anterior da camisa branca ainda é o mesmo dia, portanto eu estou a estudar para as melhorias e está a ser tenso, mas qualquer dúvida que vocês aí no futuro, queridos estudantes de primeiro ano da FEDUP, tenham, podem mandar mensagem, podem ver as eventas deste ano, podem falar com o pessoal mais velho. Nós estamos cá para ajudar também. Portanto, bom estudo e adeus.